Eu estou aqui como boca de Deus, tá certo? Como profeta de Deus, como ministro do Evangelho, para chamar a atenção, exortar os líderes que peguem esse dinheiro que você tem no cofre aí, o dinheiro que você está guardando no banco, a riqueza que você tem, e começa a distribuir com aqueles que necessitam, começa a ajudar o necessitado. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, lutando por seus objetivos e sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como todos nós sabemos, somos templo morado do Espírito Santo e precisamos entender que o Espírito de Deus que habita em nós é quem nos guia e nos conduz nessa vida, até aquele dia quando nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de, antes de iniciar o nosso tema de hoje, falar sobre o tema de hoje, gostaria de pedir a você que está nos assistindo, que se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe, ok? Para que nós possamos evangelizar, possamos orientar e ensinar a palavra de Deus àqueles que precisam entender e conhecer e se aprofundar na palavra de Deus, tá certo? Fazendo isso, você estará contribuindo com o reino de Deus, estará fazendo missões, tá certo? Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e comente, ok? Vamos ao tema de hoje. É muito importante entendermos que o tema de hoje é um tema que chama muita atenção, porque é um tema bastante forte. São marcas indeléveis da salvação. Marcas indeléveis da salvação. O que é uma marca indelével? É uma marca inapagável, ou seja, não pode se apagar, né? Não pode ser apagado, certo? Então, nós cristãos temos uma marca em nós, a marca indelével da salvação que Jesus nos trouxe, nos deu. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, o texto aqui está bem claro para mim e para você. O autor aos Hebreus, que alguns dizem que é desconhecido o autor, outros dizem que foi Paulo que escreveu, a gente não sabe, né? Mas o texto está falando que precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, ou seja, nos apegarmos à palavra de Deus, à doutrina apostólica, tá certo? Porque se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e todas as transgressões ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, Deus, no Antigo Testamento, sabemos que mandou Moisés apresentar ao povo de Israel os 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, o israelita tinha mais 613 leis cerimoniais, né? E nós sabemos que aqueles que eram desobedientes, ou seja, que desobedeciam os mandamentos do Senhor, sofriam penalidade pela desobediência, tá certo? No entanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele introduziu uma aliança melhor, uma aliança superior. Ou seja, essa nova aliança de Jesus na cruz do Calvário nos traz o quê? Libertação da morte eterna, da escravidão do pecado e da vida sem Deus. Ou seja, Jesus nos proporcionou tudo isso. Nos concedeu que a gente pudesse ficar limpos, purificados dos nossos pecados. Aqueles pecados que você, que nós cometemos no passado e o pecado que você cometeu hoje. O que você vai cometer amanhã. Se você se arrepende e pede perdão dos seus pecados, Deus estará pronto para lhe perdoar. O único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmãos, qual é a primeira marca indelével? Certo? Uma marca que não pode se apagar, uma marca indelével, né? Da nossa salvação. A primeira marca que eu gostaria de falar nesse momento é a marca da fé. A fé genuína em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador nosso. Em Atos capítulo 4, 12, Pedro
no seu discurso diante do Sinédrio, que era o mais alto tribunal judaico, ele disse que em nenhum, aqui na terra, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Então só Jesus pode salvar. Não vai ser salvo pela intercessão de imagens, de escultura. Nós não vamos ser salvos porque nós somos bonzinhos. Não. Nós vamos ser salvos, somos salvos e vamos ser salvos, né? Porque a salvação é passada, presente e futura. A salvação aconteceu no momento, ou acontece no momento que aceitamos, ou que você ou eu, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A salvação agora, certo? Nesse momento, no presente. Salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro, quando nós seremos glorificados. Receberemos um corpo glorificado quando ressuscitarmos. Estaremos para sempre com o Senhor. O texto sagrado ainda nos diz aqui, Éfesos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, quer dizer, é um presente. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, através da fé, que é um presente dado por Deus, e a graça, que é um favor imerecido, né, nós somos salvos. Quer dizer, tudo provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus por isso, né? Então, João 3,16 também nos fala uma coisa tremenda sobre a salvação, né? Ali o João, o apóstolo, ele diz que Deus amou o mundo, né? Ali, Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quer dizer, Deus mandou o único filho dele. Nós somos filhos por adoção, né? Mas Jesus é o único filho, tá certo? De Deus. Nós somos filhos por adoção, porque ele nos adotou, tá certo? Mas a palavra de Deus diz que Deus amou esse mundo, as pessoas do mundo, né? As pessoas que vão crer em Jesus, ou creram e creem em Jesus, tá certo? Para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o sofrimento eterno, para o lago de fogo, conhecido como inferno. Tá bom? Mas tem a vida eterna, uma vida para sempre, no seio do nosso Deus, lá na Jerusalém Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu diria que outra marca indelével da nossa salvação, além da fé, né, é o amor ao próximo. Mais interessante que um certo pregador americano jejuou vários dias, orou vários dias. Quando ele estava de madrugada orando no seu quarto, ele disse que, pedindo a Deus para aumentar a fé, Jesus disse assim para ele: abra em Romanos 10, 17. Quando ele abriu, estava escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, tudo e qualquer dúvida que eu tenho, que você tem, a gente tira através da palavra de Deus, meditando, refletindo na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que, além de ter essa fé, nós temos que viver o amor ao nosso próximo. Todo cristão tem que ter o amor no seu interior. Tem que carregar essa marca indelével, essa marca inapagável, né? Que é o amor. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que nos foi dado. Glória a Deus, né? Então, lá em João, capítulo 13, 34, Jesus nos diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Ou seja, o amor é uma marca relevante, a marca mais relevante que nós temos como cristãos. Se você é cristão, você tem que demonstrar isso através do seu amor ao seu próximo. Tá certo? Ainda em Atos, capítulo 4, 32 e o capítulo 4, 34, 35, diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Porquanto os que possuíam casas, terras, vendiam, traziam os valores aos correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, havia altruísmo, havia empatia entre os primeiros cristãos. Tá certo? Coisa que hoje em dia está difícil, está complicado. E o próprio Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tá certo? Nós podemos ver muitos pregadores pregando sobre o amor.
ensinando sobre o amor, mas na prática, no dia a dia, não ama. Às vezes não ama nem sua própria família, nem às vezes a esposa, o esposo, os filhos, né? Diz que ama, pregando, ensinando que ama, mas a sua prática, a sua vivência diz o contrário, né? Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e gloriosa palavra. Então, a igreja primitiva vivia no dia a dia o amor, tá certo? Ao próximo. Hoje, muitos líderes, irmão, estão revoltados porque as pessoas estão falando que eles pegam os dízimos, as ofertas, muitos deles, não são todos, né? Ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus que procuram realmente vivenciar o amor, mas muitos pegam o dinheiro da congregação, a liderança, alguns líderes, né? E vão comprar suas casas, suas mansões, helicópteros, aviões, né? Vão viajar para a Europa, Estados Unidos, né? Juntando dinheiro nos bancos, né? Os bancos estão aí amarrotados de dinheiro, abarrotados de dinheiro, né? De muitas congregações. E às vezes o irmão está precisando de uma cesta básica, apenas uma cesta básica, aí ninguém libera essa cesta básica. E eu soube até que tem líderes aí recebendo cesta básica, porque os irmãos vão arrecadar, né, na campanha do quilo, e ele pega e vende a cesta básica, ao invés de passar para os carentes, os necessitados. Infelizmente, é o que vem acontecendo em nosso meio, né? Então, o amor ao próximo é uma marca indelével do cristianismo. Do cristianismo, é uma marca inapagável. Ninguém pode apagar essa marca, o amor. Se alguém não ama, não pode dizer que é cristão, tá certo? Isso é uma realidade. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a igreja primitiva, ela dava tudo que tinha. Aí os pregadores usam isso, né? Dizem, não, mas estão criticando que a gente recebe dízimos e oferta, mas a igreja primitiva dava tudo, 100%. Mas dava tudo porque eles distribuíam entre eles. Não havia necessidade entre eles. Os apóstolos pegavam aquilo que os cristãos entregavam, os cristãos primitivos, e distribuíam entre toda a igreja. Não havia necessidade entre eles, tá certo? Eles não passavam necessidade. Hoje em dia, quantas pessoas aí, 30 anos eu vejo aqui nos canais reclamando, 30 anos dizimista, 35 anos, 40, 50 anos dizimista, quando vai procurar a liderança da igreja para pedir uma cesta básica, um remédio, para comprar um remédio, pagar sua água, sua energia, seu aluguel. A liderança disse, irmãos, vamos orar. Vamos orar e Jesus, Deus vai prover. Vamos orar como, indivíduo? Se você está com dinheiro guardado no cofre da igreja, no banco, né? Se você tem a chave do cofre, porque está sentado em cima do cofre, porque você não ajuda o seu próximo. Vamos deixar de hipocrisia, em nome de Jesus, tá certo? Eu estou aqui como boca de Deus, tá certo? Como profeta de Deus, como ministro do Evangelho, para chamar a atenção, exortar os líderes, que peguem esse dinheiro que você tem no cofre aí, o dinheiro que você está guardando no banco, a riqueza que você tem, e começa a distribuir com aqueles que necessitam, começa a ajudar o necessitado, em nome de Jesus, porque naquele dia você vai prestar conta a Deus, tá certo? Presta atenção no que você está fazendo. A palavra de Deus diz ainda, irmãos, né? A palavra de Deus ainda que nós precisamos viver uma vida de santificação. É outra marca indelével, além de ser o cristão ter essa marca indelével da fé, a marca indelével, inapagável do amor, e tem a marca também de uma vida de santificação. Hebreus capítulo 12, 14 diz, buscar a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrando que santificação significa separação para uso exclusivo de Deus. Ou seja, eu não posso dizer que sou cristão e estou vivendo uma vida no pecado, né? Abraçando, me agarrando com o pecado, de maneira alguma. Aí alguém diz, mas nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Sim, nós somos pecadores. Mas qual a diferença do pecador inveterado, o pecador acostumado a pecar e continua pecando, para o pecador salvo? É que o pecador salvo se arrependeu, abandonou aquela vida de pecado, se esforça para viver uma vida de santificação, uma vida de separação para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, anda em comunhão com o Espírito Santo. Né? Não dá lugar à carne, não deixa a carne dominar, o velho homem se levantar, tá certo? Mas procura andar em comunhão com Deus e sempre que vier pensamentos malignos ou pensamentos carnais que venham a tirar a nossa comunhão do nosso Deus, né? Diante do nosso Deus, a gente repreende e continua na comunhão com Deus para viver uma vida de santificação. Irmãos, o próprio Jesus disse na palavra dele, vou ler aqui para os amados irmãos, Mateus, glória a Deus, aleluia, capítulo 25, né?
Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Eles separarão uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entra em posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te visitamos? O rei responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Então lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso? Glória a Deus, e não te assistimos. Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Então estes irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Ou seja, você pode ter fé, né? Você pode orar muito bem, ter uma boa oratória, você pode pregar, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas se você não viver uma vida de fé e de obediência à palavra de Deus, amando o seu próximo, né? E procurando ajudar aqueles que necessitam, você está desobedecendo a palavra de Deus, está fora da vontade de Deus. Tá certo? Então nós precisamos, irmão, entender que existe céu e inferno. O Satanás, o maligno, ele fala na boca de alguns ateus aí, dizendo que o inferno não existe, nem céu, nem inferno, não existe nada disso, morreu, acabou. Assim eles dizem, quando morre, como morre o animal, o gato, o cachorro, qualquer um, morre o ser humano também. Sim, mas o ser humano tem uma diferença, nós somos criados em mais semelhança de Deus. E um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receber seu galardão ou a confirmação da sua perdição, né? Da sua condenação eterna. Então, irmãos, vamos praticar essa palavra, vamos vivenciar essa palavra. E para concluir, né? Quem vive uma vida de santificação com Deus e de amor e de fé, esse tal tem que produzir, né? Produzir o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Vamos todos tomar posse dessa palavra, dessas marcas indeléveis da nossa salvação, que é a fé, o amor e a vida de santificação. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fique na paz, em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe, tá certo? E não esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito. E ative o sininho das notificações. Deus abençoe.